Bom, vou selecionar todo esse lado que a gente já criou, apertar na tecla mais. Em seguida, a gente vem aqui no eixo central, segura o Ctrl, clica e arrasta para a direita. Então aqui a gente fez o espelhamento das formas, percebem que aqui ele ficou um pouquinho afastado. Então a gente vai segurar o Ctrl ainda, clicar e arrastar até fazer a sobreposição das camadas. Vamos vir na ferramenta de seleção, clicar, selecionando o Ctrl e arrastamos um pouquinho para baixo. Qualquer coisa dá um zoom, que já vai facilitar a vida de vocês ali, né? Para achar a distância exata. Voltamos para a ferramenta forma e fazemos alguns pequenos ajustes aqui para casar a costura bem em cima do nosso ombro. Ó, se ele tiver essa diferença aqui no meio, a gente consegue redimensionar, tá? Vamos vir aqui no final da setinha e a gente vem puxando para baixo, ó, que daí a gente dá a impressão de profundidade, tanto na largura ali, né, quanto na altura. Perfeito, já ficou bem bonito aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, eu me chamo Milton Júnior, eu sou estilista e professor e estou criando uma série de vídeos sobre desenho técnico digital em design de moda. Já te convido para maratonar os conteúdos, curtir e se inscrever aqui no canal. Hoje em especial, vamos acompanhar o processo criativo de uma camiseta masculina, uma peça básica de malharia que podemos utilizar para o uso do dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso projeto. Bom, eu já estou aqui com meu CorelDRAW aberto. Vamos vir aqui na lateral esquerda e criar um novo documento. Então, vamos pôr o título, então, camiseta masculina. Aqui as configurações da minha página estão personalizadas, porque eu estou deixando no formato A4. Então, a escala dele está em centímetros, né? Vamos dar um OK, então. Próximo passo, então, a gente vai vir aqui em Arquivo, selecionar Importar, para a gente escolher a nossa base de croquis. Como eu tenho aqui na minha galeria, base masculino, vamos dar em importar. Posso clicar em qualquer região aqui da página para mim soltar o meu arquivo e apertamos na tecla P para centralizar. Vamos dar um zoom aqui. Bom, se a gente observar de pertinho, a gente consegue ver que o traçado está meio serrilhado, né? Então ela está mais em formato de pixel, né? Para a gente melhorar essa imagem e fazer o tratamento dela, nós vamos clicar aqui, arrastar uma linha guia para o eixo central do corpo. Vou usar como referência a região da traqueia. Colocar bem no meio desse pixel aqui, né? Que daí eu sei que está bem centralizado desde a cabeça aos pés. Bom, vamos selecionar a imagem e a gente vai vir aqui em rastrear bitmap. Em seguida, clicamos em rastreio rápido. Então, a gente vai aguardar o computador renderizar essa imagem para estar fazendo o tratamento dela. É importante que a gente aguarde alguns segundos, né? Para que não trave o programa de vocês. Bom, quando dá essa piscadinha, então, significa que o computador já fez a renderização da imagem e está pronta para a gente iniciar o nosso projeto. A gente pode clicar nela e arrastar aqui para o lado, então ela acaba gerando uma cópia, né? Essa aqui da direita, ela é a nossa imagem melhorada, e aqui da esquerda nós temos a imagem original. Ela apaga às vezes alguns contornos, mas não tem problema. O principal que a gente precisa já está aqui. Vamos excluir essa da esquerda, apertando no Delete, clico na da direita e aperto na tecla P. Aqui a gente consegue centralizar novamente. Bom, podemos clicar com o botão direito e selecionar bloquear. Aqui a gente consegue desenhar em cima do corpo e o nosso desenho, né, a nossa foto não fica se movimentando. Bom, para iniciar o nosso projeto, então, vamos começar desenhando o nosso decote. Então, vamos ver aqui na ferramenta curva de 3 pontos. Vamos começar a desenhar, então, a nossa ribana. A gente vai fazer o rebaixamento do decote, subir até em cima do ombro, criar um nozinho e arrastar para rebaixar. Clicamos aqui no final, definimos a altura da nossa gola. Em seguida, a gente clica novamente ali na bainha dele e arrasta até o eixo central. Aqui a gente terá, então, a largura e a altura do decote. Para finalizar, vem em curva fechada. Podemos pintar de branco também. E podemos vir aqui na ferramenta Forma e fazer algumas pequenas alterações, seja na altura e na largura, né, para a gente ter um bom efeito. Aqui a gente pode redimensionar essas linhas também, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar mais proporcional. Essa aqui eu vou transformar em linha. Diminuir um pouquinho a altura para ficar na proporção certa. E aumentar a largura. Bom, vamos selecionar aqui então curva de 3 pontos novamente para a gente fazer o desenvolvimento do nosso corpo.
Então, vamos vir aqui no eixo central, clicar e arrastar até em cima do ombro, ó. A gente vem redesenhando essa forma, curvadinha, clica no início do ombro e arrasta até o final para definir a largura. Clica e solta. Agora a gente vem no final do ombro, clica e arrasta até embaixo da cava. Vamos criar um contorno levemente curvado para dar esta anatomia, né? E nós podemos clicar aqui no final da cava para definir o comprimento da nossa lateral. Clico e solto. Agora a gente vai redesenhar a barra. Clicamos no nozinho, definimos ela com um pequeno rebaixamento, né, para ficar um pouquinho assimétrica, e solto. Para finalizar, a gente pode vir em curva fechada novamente. Bom, ele ficou um pouquinho afastado em diagonal aqui, não tem problema, a gente vem na ferramenta Forma, vamos fazer a sobreposição das camadas, seguro o Ctrl, clico e arrasto, e ultrapasso aqui um pouquinho. Posso fazer a mesma coisa lá em cima no decote. Vamos ver se está bem certinho? Ela está bem no meio, dá pra gente arrastar um pouquinho. Isso é bem importante a gente fazer, porque no momento que a gente for fazer a sobreposição das camadas, tudo se encaixa perfeitamente, tá? Então é bem importante a gente deixar ela ultrapassando o eixo central do nosso corpo. Vamos ver aqui na cava como é que está. Tá, aqui na cava tá tudo ok. Vamos fazer uma alteração aqui na lateral do corpo, né, para dar mais movimento desse tecido. Vamos criar um nozinho e fazer uma linha levemente curvada. Aqui a gente pode remodelar aqui, arrastar um pouquinho mais para baixo. Tá. Dá pra gente colocar um pouquinho mais para dentro também aqui. Bom, tá dando um bom efeito. Então, voltamos lá para a ferramenta curva de 3 pontos, vamos desenhar a nossa manga. Então, viemos aqui em cima do ombro, arrastamos e definimos o comprimento da nossa manga, soltamos o contorno, né, para a gente poder fazer a anatomia da manga. Então, define aqui com a cabeça da manga mais curvadinha. Podemos vir aqui no final, desenhar a barra, pode ser uma linha levemente curva. Volta para o nozinho, clica e salta em cima da cava. E para finalizar, agora a gente vai fazer o contorno da cava. Então, viemos aqui no nozinho final e subimos até em cima do ombro. Podemos soltar e vem remodelando aqui para dar bem certo o encaixe. Como a gente já tinha selecionado para pintar de branco, ela já pinta automaticamente. Outra coisa que a gente pode alterar é fazer alguns ajustes aqui na manga, ó. Vamos vir na ferramenta Forma, criar um nozinho aqui, e daí a gente pode arrastar ele um pouquinho para dentro. Deixa eu dar um zoom, que daí a gente consegue ter mais precisão. Dá para dar uma leve alteração aqui também, para dar o volume. Pode aumentar um pouquinho aqui também, né, para ela não ficar tão sentada em cima do corpo. Aqui a gente pode dar um leve ajuste. Aqui também dá pra gente dar uma melhorada nesse contorno aqui. Vou afastar um pouquinho. Aí, daí a gente consegue deixar bem no efeito que a gente deseja. Tá ficando bonito esse primeiro lado. Bom, então, com ele todo pronto, agora a gente vai duplicar essa camada para a gente fazer o espelhamento das formas. Bom, vou selecionar todo esse lado que a gente já criou, apertar na tecla mais. Em seguida, a gente vem aqui no eixo central, segura o Ctrl, clica e arrasta para a direita. Então, aqui a gente fez o espelhamento das formas. Percebem que aqui ele ficou um pouquinho afastado. Então, a gente vai segurar o Ctrl ainda, clicar e arrastar até fazer a sobreposição das camadas. Perfeito. Vamos começar, então, a soldar os objetos para eliminar, então, esta linha que a gente tem aqui no eixo central. Vou selecionar o lado direito, seguro no Shift, clico na lateral esquerda. Vai me aparecer essas opções aqui, vou clicar nessa aqui que representa soldar. Então, a gente eliminou aquele recorte aqui do decote, podemos vir na forma, ela sempre sobra uns nozinhos, então é importante que a gente exclua eles. Seleciona todos juntos e aperta no Delete. Ele já começa a melhorar a forma ali, né? Podemos fazer o mesmo processo aqui com o corpo, ó. Vamos vir na ferramenta de seleção, selecionar a lateral direita, seguro o Shift e clico na lateral esquerda e podemos soldar novamente. Eliminamos aquele recorte que a gente tinha no eixo central do corpo. Voltamos para a ferramenta Forma, selecionamos esse nozinho aqui do decote e esse da barra e vamos deletar. Assim a gente consegue deixar o contorno mais bonito. Perfeito.
Então, a nossa primeira parte aqui está pronta. Nós vamos fazer o seguinte, as costuras de galoneira, tanto na manga, quanto aqui na barra, e também o pesponto aqui do nosso decote, da ribana, né? Então, vamos selecionar a lateral esquerda aqui da manga, apertar na tecla mais para a gente copiar essa forma, vir na ferramenta forma e selecionar esses 3 nozinhos aqui. Em seguida, a gente seleciona aqui, ó, separar curva, vamos apertar em deletar, excluo também essa aqui da lateral, vai me restar apenas essa aqui de baixo. Vem na ferramenta de seleção, vamos clicar nela, segurando o Ctrl, e arrastar para cima para a gente definir a altura da nossa barra. A primeira camada de costura foi feita, podemos apertar na tecla mais para duplicar essa forma, clicar e arrastar um pouquinho para cima para definir a distância entre uma agulha e outra. Bom, percebem que ela ficou um pouquinho estreita nas laterais. Vamos clicar na primeira, segura o Shift na segunda, a gente selecionou as 2 formas e vamos arrastar um pouquinho para o lado, tanto para a esquerda quanto para a direita. Perfeito, o primeiro lado está ok. Já vamos aproveitar, copiar ele, né, apertando na tecla mais. Viemos aqui em espelhar horizontalmente, ele virou para o outro lado da forma. Então, segura no Ctrl, clica no objeto e arrasta aqui para a outra lateral direita. Aqui a gente cuida para casar. Se deu diferença ali e as costuras ficaram para baixo da manga, com ela ainda selecionada, aperta Shift Page Up no teclado, que daí a forma ela vai subir para cima da manga. Bom, a largura deu certinho ali, não precisa fazer nenhuma alteração. Agora a gente vai lá para o corpo, ó, aqui para fazer a barra do nosso corpo. Vamos selecionar todo o corpo da frente, apertar na tecla mais, para a gente duplicar, vir na forma, e nós vamos pegar aqui, ó, desde o ombro, do decote, né, e descer até a lateral. Aqui esses 2 pontinhos a gente não seleciona. Viemos em separar curva, apertamos na tecla Delete e excluímos também esse nozinho aqui da lateral. Vai restar somente aquele ali da barra, né? Então, a gente vai segurar no Ctrl, clicar e arrastar para cima, para a gente definir o comprimento da nossa barra. Apertamos na tecla mais, vamos dar um zoom para facilitar a nossa vida. Segurar no Ctrl e arrastar um pouquinho para cima para definir a distância entre as agulhas. E a gente confere, vê se está similar ali o da manga, né? Para ver se está tudo certinho. Bom, temos então as costuras tanto da manga quanto aqui do corpo. Temos que fazer agora o pesponto aqui da nossa gola. Vamos selecionar de novo o corpo, apertar na tecla mais, vir na forma e agora a gente seleciona aqui, ó, do ombro para baixo. Fica restando apenas aquelas do decote ali sem selecionar. Viemos em separar curva, apertamos na tecla Delete, restou essa do ombro, a gente pode excluir dando duplo clique. Agora sim nós temos somente o que a gente precisa. Ó. Vamos vir na ferramenta de seleção, clicar, selecionando o Ctrl e arrastamos um pouquinho para baixo. Qualquer coisa dá um zoom, que já vai facilitar a vida de vocês ali, né? Para achar a distância exata. Voltamos para a ferramenta forma e fazemos alguns pequenos ajustes aqui para casar a costura bem em cima do nosso ombro. Ó, se ele tiver essa diferença aqui no meio, a gente consegue redimensionar, tá? Vamos vir aqui no final da setinha e a gente vem puxando para baixo, ó, que daí a gente dá a impressão de profundidade, tanto na largura ali, né, quanto na altura. Perfeito, já ficou bem bonito aqui. Então, selecionamos a forma, apertamos na tecla mais, ainda com o zoom, né? Vamos rebaixar ela um pouquinho para dar a impressão das 2 agulhas da galoneira. Viemos na ferramenta forma e fazemos as alterações que precisam ser necessárias ali, né? Viemos aqui no final da setinha, fazemos rebaixamento para não ficar tão colada uma costura sobre a outra, tanto na direita quanto aqui na esquerda. Acredito que já deu um efeito legal. Tá tudo casando direitinho ali em cima. Então, sim, vamos dar um duplo clique aqui na lupinha, a gente consegue centralizar. Bom, já temos tudo que nós precisamos aqui, né? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai selecionar cada uma dessas linhas, segurando o Shift e clicando em cima delas, para a gente converter ela em imagem de costura, né? Então, a gente vai fazer uma linha pontilhadinha. Vamos vir com o zoom aqui, vamos clicar na primeira, daí eu seguro o Shift, clico na segunda, tira do zoom, vamos lá para manga, sempre rolando aqui o mouse, né? Então, segurando o Shift, clicando nessa primeira, na segunda, seguro o Shift, clico na primeira, na segunda,
Agora nós vamos tirar do zoom, vamos dar o zoom lá na barra, ali. Seguro o Shift, clico na primeira, seguro o Shift e clico na segunda. Vamos tirar do zoom agora e vamos apertar no Ctrl e arrastar para o lado, ó. Aqui a gente copiou só as linhas das costuras. Tá, podemos dar um Ctrl Z. Sempre é bom fazer essa conferência, né? Vai que falte algum contorno, então é bem importante. Próximo passo, então, é vir aqui no tipo de traçado, né? Que é o estilo de linha, e vamos selecionar uma linha pontilhada para imitar a nossa costura, ó. Eu acredito que essa daqui vai dar um bom efeito. É a que eu mais uso, então a gente vai acostumando ver qual que dá o melhor resultado. Bom, nossa frente já está pronta, quase pronta, né? Então a gente tem que fazer algumas linhas de movimento no tecido, que nada mais é que as nossas mídias artísticas, né? Então vamos vir aqui na ferramenta Forma, vamos criar uma linha levemente curva aqui na manga. Aqui, dá pra gente fazer uma aqui também. No corpo, outra aqui na lateral. Tá, fazem qualquer curvadinha, né? Daí a gente vem aqui na ferramenta Forma, a gente pode remodelar elas, né? Dá pra deixar ela mais curvadinha, enfim, né? Pra dar um efeito diferente. Vamos clicar nessa daqui. Daí a gente consegue dar o melhor efeito possível ali. Eu sempre gosto de dar uma alterada, né? Pra ela não ficar uma coisa muito enrijecida, né? Aqui dá pra gente diminuir um pouquinho essa daqui, que ela tem que ser bem discretinha. Vim na ferramenta de seleção. Acredito que deu um efeito legal aqui. Dá pra posicionar um pouquinho mais pra cá essa. E essa daqui a gente pode botar aqui. Aí, bem simbólico, só pra representar ali as dobrinhas do tecido. Tá, então percebem que ela ainda está um pouquinho grossa a linha, né? O que a gente vai fazer? Vamos selecionar cada uma delas apertando no Shift e clicando, daí a gente consegue selecionar, ó. Vamos arrastar aqui para o lado, beleza, Ctrl Z, voltei tudo. A gente pode vir aqui na espessura do contorno, colocar em espessura mínima, e depois a gente vem aqui em efeitos, seleciona mídia artística, daí é o momento que a gente pode estar alterando aquele tipo de traçado. Eu vou selecionar esse daqui que eu usei por último, né? Ele sempre fica registrado o contorno que a gente usou pela última vez. Vou pintar ele de cinza também. Deixar um cinza mais clarinho, só para dar o efeito do movimento do tecido. Bom, frente terminada, né? Nós vamos excluir então aqui o nosso croquis. Vem em desbloquear a página, clica nele, né? Aperta Delete. Essa linha guia aqui do eixo central também podemos excluir. Bom, agora a gente vai fazer o desenvolvimento das costas. Então eu vou selecionar todo o lado da frente, apertar na tecla mais e vamos segurar o Ctrl e arrastar para o lado. Agora vamos vir aqui na ferramenta Forma, vamos selecionar o decote, selecionar todos os pontinhos e converter em linha reta. Então aqui a gente já está fazendo alteração para criar as costas. Podemos fazer a mesma coisa com o corpo, ó. Seleciono esses dois nozinhos aqui do ombro, venho em converter em linha e essas aqui da costura também, ó. Vamos clicar na primeira, seguro o Shift e clico na segunda, venho aqui na forma, seleciono esses 4 nozinhos e transformo ele em linha também. Como ela ficou muito próxima, a gente pode fazer uma pequena alteração. Vamos selecionar as duas, rebaixar um pouquinho, até achar a altura exata, né? Fique boa. Aí. Agora essa de baixo a gente pode descer ela um pouquinho também. Aí. Vamos aumentar um pouquinho a largura para casar até em cima do ombro. Tanto a da direita quanto essa da esquerda. Show! Então aqui nós já temos a primeira parte das costas pronta. Agora a gente pode alterar também essas linhas de movimento para ela não ficar igual a da frente. Então nós vamos selecionar tanto essa primeira, segura o Shift e clica na segunda e na terceira. Então a gente pode espelhar ela horizontalmente e também podemos alterar ali o posicionamento, ó. Dá para pôr um pouquinho mais para cima. Daí dá para fazer isso em uma de cada vez também, tá? A gente pode aumentar um pouquinho a largura.
Dá para rotacionar ela clicando mais uma vez, daí vocês conseguem achar o ladinho certo. Dá pra gente subir ela um pouquinho. Essa daqui a gente vai deixar ela um pouquinho mais pra cá. Vamos rotacionar também pra dar um efeito legal. Aí, acho que ficou legal. Vamos selecionar as duas aqui, deixar um pouquinho mais centralizado. Bom, para a gente fazer agora a sombra das costas aqui na frente, nós vamos selecionar todo o corpo da frente, vamos agrupar. Em seguida a gente vem aqui, ó, seleciona o decote, clica no Shift e aperta no corpo. Vamos apertar na tecla mais para a gente duplicar e pintar de cinza. Feito isso, então, a gente pode clicar segurando Ctrl e arrastar até em cima aqui da frente, ó. Aqui a gente está colocando o fundo da camiseta. Qualquer coisa, se ela der uma alteração, a gente dá um zoom grandão ali, né? E diminui um pouquinho para casar bem certinho costura com costura. Aqui, certinho. Perfeito, então. Temos frente e costas prontinho. Agora a gente pode identificar o que é o quê. Agora vamos selecionar aqui a ferramenta de caixa de texto para a gente definir o que é frente e o que é costas. Vamos abrir aqui ela, né? Colocar então na medida de 24 os pontos. E vamos escrever aqui que a primeira é a nossa frente. Vamos vir na ferramenta de seleção, apertar na tecla mais para copiar essa caixinha, seguro o Ctrl e arrasto para o lado. Aperto na tecla F8, eu vou editar e colocar o nome de costas. Perfeito. Dá para vir na ferramenta forma e fazer uma pequena alteração aqui também. A gente precisa ajustar essa caixinha para quando a gente for centralizar com o corpo, ela não dê diferença. Tanto essa das costas quanto a da frente. Beleza, então. Só a largura é importante. Vamos selecionar todo o lado das costas. Vamos agrupar também. Agora a gente seleciona a caixa de texto, Shift e o corpo. Apertamos na tecla C. Ela estava um pouquinho afastada só. Fazemos a mesma coisa com a frente, caixa de texto, seguro o Shift, clico no corpo e vamos apertar na tecla C. Então aqui a gente centralizou tudo. Vamos selecionar tudo de novo e agrupar, que daí ele fica uma coisa só. A gente pode aumentar um pouquinho a largura, se desejar, né? Tanto a altura quanto a largura, para a gente ver o efeito da camiseta. Vamos dar um duplo clique aqui. Arrastar aqui um pouquinho para o lado. Dar um zoom um pouquinho maior e apertar aqui na tecla F9. Bom, gente, então finalizamos a camiseta. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Espero ter contribuído da melhor forma possível e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!